Bom final de tarde, nesse dia tão glorioso que nos concedeu o Senhor, nesse domingo, onde nos encontramos ainda tendo o privilégio de poder ouvirmos a sua palavra. Eu quero falar aqui brevemente e dizer que não trouxe uma mensagem na parte da manhã. Hoje foi um pouco meio complicado, onde o tempo para falar com Deus é o principal, mas poder compartilhar com você, eu deixei nesse dia esta falta. Mas aproveitando, mesmo antes de sair para ouvir a palavra do Senhor, eu quero deixar aqui uma mensagem do apóstolo Paulo, mostrando em Efésios a respeito, mostrando em Efésios, no capítulo de número 4, Efésios, no capítulo de número 4, ele vai falar algo, umas orientações para para a minha vida, para a sua vida, enfim, para a vida de todo aquele que dá crédito a essa palavra maravilhosa. Onde no capítulo 4, e eu já mencionei isso em uma das devocionais diárias, com esse título do capítulo 4, mostrando a unidade da fé. Porém, hoje, o versículo do dia, onde não pude transmitir pela parte da manhã a devocional, mas me senti impulsionado pelo Espírito Santo para deixar um versículo para o fim dessa tarde de domingo e especialmente para você. A você que tem acompanhado as mensagens, a você que é um intercessor, a você que sabe o que é melhor para a sua vida e da mesma forma deseja para aqueles que ainda não entenderam o que é o melhor para a sua vida. Dizendo dessa forma, o apóstolo Paulo vai mostrar na unidade da fé, no capítulo 4 de Efésios, começando pelo primeiro versículo. Eu sei que é muito extenso e eu não vou me importar apenas por fazer a leitura, onde, sentindo, ardendo em meu coração, há muitas orientações vinda para os nossos corações, onde o apóstolo Paulo, ele inicia no capítulo de número 4, rogando, pois ele ao Senhor, o prisioneiro, como prisioneiro do Senhor, para que venhamos a andar como digno da vocação em que foste chamados. É uma orientação dele. E é basicamente dessa forma que ele se inicia este capítulo, esse versículo primeiro do capítulo de número 4, onde ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Muitos não têm nem esse entendimento e nem sabem o que é ser chamado pelo nosso Senhor, pelo Rei dos Reis, pelo Criador do mundo e pelo Espírito Santo, aquele que convence, e ainda não tiveram a oportunidade ou o privilégio
de darem a atenção onde todos os dias e constantemente ele continua tocando, trabalhando, fazendo com que para que você venha a desfrutar do amor de Deus, independente da vida em que você estiver levando. E nós sabemos que muitos modelos de vidas, que a maioria, vamos colocar assim, eu creio que posso colocar, onde a maioria estão levando um modelo de vida que não condiz com o modelo, com o propósito com que o Senhor fez o homem, onde há toda a humanidade. Olhando dessa forma, eu sei que há muitos pensamentos, pessoas que estão vivendo da forma em que vivem e precisam deixar essa vida de lado, porém ainda se encontram apegados a essa vida. E diante de tudo isso, um versículo apenas, como iniciando no capítulo 4, como o apóstolo dizendo que ele sendo prisioneiro, prisioneiro do Senhor Jesus, eu rogo-vos que não andeis. Se nós olharmos para essa palavra, então ele vai falar, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andei como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, essa palavra, mostrando para mim e para você, mostra que a maioria, ou por que não dizer, toda a humanidade deveria parar, se conscientizar, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, entendendo de que ele veio para nos salvar, para nos buscar, para nos garantir uma vida eterna. Então, a forma em que você está andando, independente da forma que seja, o Senhor te convida até a Ele para você vir da forma que você se encontra, onde você terá a sua vida transformada. E de que forma? Você vai se deparar com este versículo, versículo de número 28 do capítulo 4, mostrando, aqui vai falar uma orientação em apenas uma parte. E dentro dessa parte que está colocada dentro desse versículo, nós podemos colocar inúmeras partes, inúmeras atenção que o mundo dá, sendo que não é condizente com a palavra de Deus. E olhando para esse, acredito que você pode olhar para dentro de você e verificar se o que você está fazendo está sendo condizente com Deus, com a palavra de Deus, e você, tendo essa consciência, deixando de fazer tudo aquilo que entristece ao Senhor, deixando as coisas para trás ficam e andando para o alvo, andando, olhando para frente, não olhando mais para trás, se convertendo. Então, para isso, há uma necessidade, e eu deixo esse versículo somente porque o meu compromisso está em cima da hora, 17 horas e 29 minutos, onde já estou com um compromisso marcado e não posso me atrasar. Então, dentro de tudo isso, onde estava ali, com o meu coração ardendo, desejando em falar algo,
e sem saber o que ia falar, peguei o versículo do dia, não o versículo da devocional diária que coloco e tenho colocado aqui no decorrer de todos os dias. Como eu sempre venho dizendo, que enquanto vida o Senhor me conceder, eu não quero deixar um dia passar sem eu poder transmitir algo vindo do coração dele diretamente para o teu coração. E sei que o teu coração anseia por Deus. O teu coração anseia por Deus. Isso mediante as dificuldades, mediante as lutas que surgem no decorrer de cada dia, de cada momento, ou de cada segundo, ou de cada mês. Não sei, tem pessoas que se deparam com situações constantemente, saem de umas e entram na outra. E essas pessoas estão cansadas e precisam de ter uma transformação na sua vida. Há uma necessidade de deixar tudo isso e olhar para a orientação do apóstolo Paulo, que até então, pelo versículo, que é o versículo do dia, vai mostrar algo que fala para aqueles que estão convivendo de forma a diminuírem aquilo que muitos lutaram para conquistar com o suor do seu trabalho, e muitos vêm e fazem algo que na verdade é muito triste, onde o apóstolo Paulo deixa este versículo dizendo do que é necessário fazer. E de repente eu estou falando para alguém que está entendendo o que estou falando, e ao se deparar com um versículo vai entender que de repente eu creio que é para você que está vivendo uma vida ou seguindo essa trajetória, mas que pode ser mudada pelo conselho do apóstolo Paulo. Ele disse assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha louvado seja Deus. Quero repetir o versículo. Ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe também com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Esta é uma forma de mudança para aqueles que vivem dentro desse trajeto, dentro desse quadro. Mas olhando para os outros quadros, essa palavra pode se encaixar diretamente da mesma forma que está sendo direcionada aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, dizendo a você o meu muito obrigado, e vamos orar, Deus, vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto Ele está bem pertinho de nós. Esteja conosco, estamos servindo ao Senhor, Primeira Igreja Batista, Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica. Desejando nos fazer uma visita, domingo às 18 horas, reunião de treinamento, 19 horas, culto de adoração ao Senhor, e aos domingos pela manhã, 9 horas, tem a Escola Bíblica Dominical, 10 horas o nosso culto matutino. Às quinta-feiras, 19 horas, culto de oração, e a primeira semana de todo mês é a semana inteira, de segunda a sexta, uma semana de oração, onde colocamos nossos pedidos
E com certeza o Senhor, ele não sendo aquele que está com seus ouvidos tapados e nem as suas mãos encolhidas, está pronto a te abençoar. Amém? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, Deus assim o permitindo. Amanhã vai ser da mesma forma, vai ser mais na parte da noite, porque tenho que sair bem cedinho, então o momento vai ser somente para falar com o Pai e não vou poder compartilhar com você. Amém? Deus abençoe.